Oi, pessoal. Eu tava aqui dando uma estudada e me veio assim muito ranço, muito, como é que eu posso falar? Coisas que eu ainda tenho que trabalhar, coisas que eu não resolvi dentro de mim, coisas assim, sabe? Eu tava fazendo umas pesquisas na Bíblia, umas pesquisas nesse livro de Allan Kardec, né? Que fala sobre os evangelhos, né? E vocês sabem, eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma espiritualidade, cultivo minha espiritualidade livre, né? Cultuo ela livremente. Então não tenho problemas com nada, muito pelo contrário, tenho problemas com falta de conhecimento, intolerância e preconceitos. Isso eu tenho muito, muito, muito. E eu me vi numa situação hoje de muito preconceito, tá? Muito preconceito. E aí, o que é que eu preciso resolver dentro de mim? Por que que isso tá acontecendo? Por que que isso tá vindo agora? Toda vez que eu pego a Bíblia para fazer o que eu preciso fazer, né? Ler o que eu preciso ler, estudar o que eu preciso estudar, eu me sinto dessa forma. Eu tenho problemas com pessoas que acham que sabem tudo, eu tenho problemas com verdades absolutas. Eu sempre tive problemas. Eu preciso que as coisas façam sentido. Eu preciso que as coisas tenham coerência. Elas precisam ter um mínimo de sentido para mim. Por isso que eu faço tantas pesquisas. Por isso que eu não falo sobre as verdades absolutas. Por isso que eu gosto tanto da ciência. Por isso que eu faço todas as associações possíveis. Por isso que eu gosto da filosofia também, né? Também, como complemento. Hoje eu me peguei criança de novo, sabe? Eu fui católica a minha vida inteira, né? Por conta de ter nascido católica e tal. Mas eu sempre fui aquela pessoa que nunca questionava muito por conta de ser educada para isso, né? Quem tá dentro de uma religião sabe que questionamento não é uma coisa muito interessante pra religião. Por isso que eu detesto religiões. E é uma coisa que eu descobri agora, assim. Gente, eu tenho um preconceito horroroso com religiões. E eu não gostaria de ter esse preconceito. Eu tô aqui falando do fundo do meu coração, no dia de hoje. No dia de hoje, né? Que eu vou trabalhar isso em mim, porque isso não está certo, de jeito nenhum. Que eu perco mais do que ganho com preconceito. Tenho os meus motivos? Tenho muitos motivos para isso. Mas eu perco em aprendizado, eu perco em não reproduzir coisas, né? Porque uma vez que você tem um preconceito desse, você fica muito limitada, né? Você vê aquelas pessoas assim que estão dentro da religião, é claro, né? Tem dias que eu acordo querendo ter uma religião. Pelo comodismo mesmo, né? Vem tudo mastigadinho, você não precisa. Gente, vocês entendem o que é ter uma espiritualidade livre? Ser espiritualista? Vocês entendem o que é isso? É estudar, 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 rever os seus conceitos, rever aquilo que você pensa que já sabe, rever e rever e rever, mudar de ideia. Da onde que uma religião isso acontece? Não acontece. Ser espiritualista é ser responsável pelos seus atos. Dentro da religião, ou é a culpa de Deus, ou é a culpa do capeta. É simples, é tão simples, é tão. Gente, é tão simples. Eu queria ter um capeta para culpar sobre os meus atos. Isso seria tão incrível, não é? Mas não. Não. Eu tenho que ser adulta e responsável. E isso é tão chato. Isso é muito chato, tem um lado muito chato. Então tem dias que eu acordo assim, eu vou procurar uma igreja e eu vou tentar uma igreja, um templo, qualquer coisa, e vou entrar lá e vou seguir os dogmas de lá e tal, e vou fechar os olhos e os ouvidos, porque me conhecendo do jeito que eu me conheço, que é muito pouco, que eu acho que me conheço muito pouco, é aquela parte de mim que quando começam a falar sobre é assim. E na primeira pergunta, são mistérios divinos. Né? É sobre isso. Ou quando você tá deprimida, ou quando você está assim, de saco cheio de ver tanta merda no mundo, de ver tanta ruindade, tanta maldade no mundo, e você está de saco cheio, com depressão mesmo. E aí vem a pessoa, ai, que falta Deus no seu coração, você precisa ir mais pra igreja.
Tem aquela pessoa que fala isso pra você? O que você sente vontade de falar pra essa pessoa? O que você sente vontade de dizer pra esse ser humano? Que o fato de você estar deprimido é justamente porque tá faltando a ação dele em alguns lugares. Né? Ou é o excesso de pessoas, fãs dele, fazendo coisas, atrocidades, usando o nome dele também. Ou respaldada por ele. Né? Então é sobre isso, né? E aí quando você fala que você não tem uma religião, você não acredita em Deus, você é do mal. Você é o quê? O que você acha que você é? Me falando isso, me julgando dessa forma. Quem você tá pensando que você é? Você vai pro inferno. Vamos então. Nos vemos lá. Hoje eu tô com o saco cheio. Hoje eu tô irada. Hoje tem uma parte de mim assim que quer tacar fogo no mundo, que não aguenta mais, que tá cansada. E ainda descobri que eu guardo muita coisa e rancor e ódio de líderes religiosos. E aí, minha filha, como é que faz? Como é que faz? Era uma coisa que eu não queria lidar agora. Era uma coisa que eu não tenho nem tempo para lidar com isso agora. Eu vou precisar lidar. E você? O que você pensa sobre isso? Você tem uma religião? Que o problema não é ter uma religião, né? Você sabe disso. O problema é usar aquela viseira, né? O problema é não ser adulto o suficiente e responsabilizar sempre o externo, né? Ou é Deus, ou é o capeta. E nunca o ser humano, né? O problema não é as religiões. Muito pelo contrário, quando você exercita a sua fé, a nossa fé, ela é muito poderosa. Nós somos seres poderosíssimos. Por isso que o preconceito me faz tão mal. E eu não gosto de descobrir isso em mim, entende? Por isso que eu tô tão desesperada ao saber que tem resquícios disso em mim, me ver dessa forma, com raiva, com rancor. Tá certo, né? Essa alunação aí não tá me favorecendo, né? Mas enfim, tá favorecendo no sentido de trazer coisas pra que a gente lide, né? Agora dia 29, né? Temos eclipse em Virgem. Se eu não tô enganada. Porque até isso eu tô perdida, gente. Então, e você? Como você lida com isso? Com os seus preconceitos? Você justifica eles ou você olha pra eles? Porque eu tô com vontade de justificar e passar um belo de um pano só pra não ter que olhar. Ou culpar alguém, algo. O que vocês acham? Não vou fazer isso. Não faz parte da minha personalidade. Eu seria só mais uma, né? Então, não. Eu vou lidar com isso sim, gente. Vou dar um jeito de lidar com isso. Mas enfim. Deixa aí um oi pra mim. Fala como você lida com isso. Me ajuda a lidar com isso. Porque eu tô precisando de ajuda agora, nesse momento. Se você me mandar ir pra igreja, eu coloco seu nome no meu caldeirão. Entendeu?